No vídeo de hoje eu separei algumas opções de carros bem legais para você comprar sem erro neste ano de 2023. É lógico que existem diversas outras opções no mercado e se vocês quiserem, deixe nos comentários para a parte 2. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 80 mil inscritos. Então, bora para o vídeo! Para abrir a lista de hoje, eu separei o carro que eu considero o melhor hatch compacto do nosso mercado atualmente, que é o Peugeot 208. Desde a antiga geração, esse carro é uma baita opção, mas infelizmente ele não era tão lembrado. Nessa atual geração, ele já começou a ser um carro mais buscado, tanto 0 km quanto no mercado de usados, por motivos do próprio marketing e até mesmo pela mecânica que nessa geração está muito mais confiável e, dependendo da versão, compartilha até a mesma mecânica com alguns carros da Fiat. O 208 até 2022 tinha 6 versões: a Like, Like Pack, Active, Active Pack, Allure e a Grife, todas elas com motor 1.6 e a partir da Active só com câmbio automático. No início desse ano de 2023, ele recebeu versões com motor 1.0 Firefly da Fiat, sendo a Like e a Style, e é até uma boa opção para quem quer um carro mais urbano e econômico. Agora, se você quer um carro mais para viagens, o interessante é ir direto para as versões com motor 1.6. E se você pegar um carro com mais ou menos 2 anos de uso, você consegue ter a versão Grife, que é a topo de linha, com um preço bem próximo das versões 1.0 0 km. Eu particularmente iria com um usado. Além de ter uma possibilidade de pegar um mais completo, eu não sofreria com a desvalorização. E assim como a antiga geração, esse carro é super completo. Tem airbags frontais, laterais de cortina, controle de estabilidade de tração, faróis de LED, câmeras 360 graus, assistente de farol alto, alerta de mudança de faixa, assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, ar-condicionado digital e automático de uma zona, chave presencial compartida por botão e muitos outros equipamentos. Com certeza é um dos compactos mais bem equipados do nosso mercado atualmente. Agora, o que deixa a desejar mesmo é o espaço interno, principalmente frente a alguns concorrentes como HB20 e Onix. Ele tem um entre-eixos de 2,53 metros e uma largura de 1,73 metros. Os ocupantes de trás não se acomodam muito bem e o porta-malas tem apenas 265 litros. Partindo para a sua mecânica, ele usa a mesma da geração passada, o que por um lado é algo positivo, já que é uma mecânica bem popular, robusta e fácil de manter. Ele usa o motor 1.6 flex aspirado, que gera 118 cavalos com álcool e 115 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 15,5 kg de torque com álcool e 15,4 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas, o Aisin TF71SC. Com isso, ele faz de 0 a 100 km por hora em 12 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Em relação ao consumo, espere uma média de 7,5 km por litro com álcool e 10,9 km por litro com gasolina dentro da cidade. Já na rodovia, uma média de 9 km por litro com álcool e 13,1 km por litro com gasolina. Um Peugeot 208 Grife 2021 tem preço médio entre 80 e 90 mil reais. O Chevrolet Onix da atual geração é um carro bem equipado, o que não agrada muito é o preço, mas é um carro bonito, tem bastante tecnologias, bastante espaço interno e continua tendo uma mecânica até bem confiável e muito econômica. Quando o novo Onix foi lançado, a Chevrolet conseguiu fazer um motor mais potente que o antigo 1.4, mais moderno e econômico, mesmo usando 1.0. Isso por ser um motor turbo, que atualmente está virando algo bem comum entre os carros de entrada, até mesmo entre os carros topo de linha.
Essa tendência nos dias atuais é algo bem legal, pois as motorizações turbo que adotam o downsize conseguem reunir um bom desempenho e um consumo excelente. É lógico que ainda sou fã dos motores aspirados, principalmente se forem os motores maiores. O Onix tem um espaço interno ok, ele tem um entre-eixos de 2,60 metros. O porta-malas também é mediano para a categoria, tem 469 litros. No geral é grande, porém existem alguns concorrentes com porta-malas maior. A versão mais comum que você vai encontrar do Onix é a LTZ e a Premier, principalmente se for do Onix Plus, que é o sedã. E ela já é bem equipada, tem os airbags frontais, laterais e de cortina, controle de estabilidade e tração, assistente de partidas em rampas, chamada de emergência, OnStar, ar-condicionado, multimídia com Bluetooth, chave presencial, limitador de velocidade, piloto automático e muitos outros equipamentos. É um carro muito legal e que chama atenção pela lista de equipamentos se você considerar que é um carro compacto de entrada. Na mecânica, ele usa o motor CSS Prime, um motor 1.0 turbo, 3 cilindros, que não tem injeção direta. Isso ajuda na manutenção futuramente. Esse motor gera 116 cavalos com ambos os combustíveis a 5.500 RPM. Ele tem 16,8 kg de torque com álcool e 16,3 kg de torque com gasolina a 2.000 RPM. Ele é disponível com 2 câmbios, um manual e um automático, ambos de 6 marchas. Isso só até a versão LTZ, a Premier, sempre com câmbio automático. O mais econômico, logicamente, vai ser o manual. Então, para quem quer uma economia de combustível, o manual é mais interessante. Outra dica também é que o Onix Sedan é muito mais econômico que o Onix Hatch. Isso tem vários fatores, um deles é a aerodinâmica. Então é por isso que, se você for ver os carros mais econômicos do Brasil atualmente, o Onix Sedan está lá no topo, enquanto o Onix Hatch está lá nos últimos modelos. Em relação ao desempenho, ele faz de 0 a 100 em 10,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 187 km por hora, o que é algo bom para o motor 1.0. Ele tem um desempenho muito bom, principalmente na cidade, e o consumo dele é o que chama atenção. Dentro da cidade, ele faz uma média de 9,6 km por litro com álcool e 13,7 km por litro com gasolina. Na rodovia, essa média passa para 12,2 km por litro com álcool e 17 km por litro com gasolina. E é uma excelente opção para quem quer um carro familiar. Ele tem bons equipamentos, é seguro, já que ele tirou nota máxima no teste de colisão. É um carro confortável, tem um espaço interno ok e um porta-malas também. E é um carro super tranquilo de manter. O que não agrada muito mesmo é o preço. O Chevrolet Onix Plus LTZ 2020 custa em média 80 e 85 mil reais. E sinceramente, se eu estivesse na procura de um sedã compacto mais novo, com certeza seria a minha opção. É um carro bem equilibrado. É lógico que dentro desse preço, desse valor, você tem várias outras opções de sedãs médios também. Porém, cada carro tem seu lado, tem seu ponto positivo. Agora, para quem precisa de um crossover, uma das melhores opções atualmente em relação ao custo-benefício, com certeza é o Citroën C4 Cactus. No mercado de usados, você já consegue encontrá-lo a partir dos 80 mil reais e 0 km a partir dos 108 mil reais, o que é um preço bem alto ainda, mas se a gente considerar que Renegade e HR-V custam muito mais caros, o Cactus tem um melhor custo-benefício. Além disso, ele é um dos carros que tem o melhor desempenho da categoria com motorização turbo. Em relação às versões, ele tem 6 versões, sendo a Live, a Fuel Business, Fuel Pack, Shine e a Shine Pack. Pelo menos no mercado de usados, todas essas versões possuem um preço bem semelhante e acaba sendo mais interessante e inteligente optar pelas versões Shine ou Shine Pack, até porque apenas essas duas versões têm motor 1.6 THP, que é um destaque. Ele tem um desempenho muito bom e o consumo também excelente. O ponto negativo desse carro é o acabamento. Poderia ser bem melhor pela faixa de preço dele e acaba usando muito plástico duro. Se a gente comparar novamente com o Renegade e HR-V, eles têm um acabamento bem melhor. Já o espaço interno dele tem um bom aproveitamento. O porta-malas que deixa a desejar, tem apenas 320 litros, parece porta-malas de hatch compacto. Mas ele se destaca na mecânica.
Ele usa o famoso motor 1.6 THP Flex, que tem 173 cavalos com álcool e 165 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 20,4 kg de torque com ambos os combustíveis a 1.750 RPM. O interessante é que esse motor aqui já passa a ser flex. Já a maioria dos problemas que são apresentados no mono já não são apresentados aqui no flex. O câmbio dele é um câmbio que tem um bom funcionamento e, acima de tudo, é muito confiável. Ele usa o câmbio Aisin TEV 70 SC e com isso ele tem um bom desempenho. Ele faz de 0 a 100 km por hora em apenas 7,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 212 km por hora. Na cidade, com álcool, o C4 faz uma média de 7,2 km por litro, já com gasolina, 10,4 km por litro. Esse consumo na rodovia passa para 8,9 km por litro com álcool e 12,6 km por litro com gasolina. Um Citroën C4 Cactus 2019 tem preço médio entre 80 e 90 mil reais. Há algumas semanas atrás, o novo Nissan Sentra foi lançado, e que baita carro! Eu considero que atualmente é um dos melhores sedãs médios do nosso mercado. E assim como todo carro quando ganha uma nova geração, a geração passada fica mais desvalorizada. E todo mundo que acompanha o canal sabe que eu sempre indico o Sentra, e agora pode ser uma boa opção também. Sinceramente, apesar de ser uma antiga geração, é um carro muito bom também e custa até 100 mil reais a menos que a nova geração. E se vocês forem ver, tem muitas características parecidas no novo Sentra e no antigo Sentra. Uma dessas características é a mecânica e o câmbio. Embora eu tenha recebido algumas melhorias, no geral é exatamente a mesma mecânica. O Sentra tem 3 versões, a S, SV e SL. Todas essas 3 versões são bem equipadas e possuem os principais equipamentos de conforto e principalmente segurança, o que normalmente os consumidores desses carros buscam, como os airbags frontais, laterais e de cortina, o controle de estabilidade e tração, a câmera de ré, os sensores de estacionamento traseiro, além do piloto automático, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, teto solar, faróis e limpadores com acionamento automático, bancos em couro, chave presencial compartida por botão, multimídia com conexão USB e Bluetooth e o GPS e diversos outros equipamentos. É um carro muito completo, mas por ser um projeto de 2013 e 2014, algumas tecnologias como assistentes semi-autônomos não são disponíveis por aqui. O Sentra também tem um espaço interno muito bom, até porque é um sedã médio. Ele tem um entre-eixos de 2,70 metros e o porta-malas dele tem 503 litros. É um porta-malas muito grande, dá para você levar as bagagens de toda a família tranquilamente. Outro ponto forte do Sentra é a sua mecânica japonesa. Embora seja um motor ainda aspirado, sem muita tecnologia, é um carro que se destaca na confiabilidade mecânica. O motor dele é flex e gera 140 cavalos com ambos combustíveis a 6.000 RPM. Ele tem 20 kg de torque também com ambos combustíveis a 3.750 RPM. Seu câmbio a partir de 2017 é sempre um CVT independente da versão, o que resulta em um 0 a 100 km por hora em 10,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 186 km por hora. É um desempenho ok para um motor 2.0 de apenas 140 cavalos. E o consumo dele não decepciona. Ele faz uma média de 6,7 km por litro com álcool e 9,9 km por litro com gasolina, dentro da cidade. Já na rodovia, o consumo dele passa para 9,1 km por litro com álcool e 12,7 km por litro com gasolina. A mecânica dele é bem conhecida por ser muito confiável, assim como a maioria dos carros japoneses. O custo de manutenção, que aqui pode ser um pouco mais caro, mas também nada de absurdo. O Nissan Sentra 2017 tem preço médio entre 70 e 80 mil reais. Agora, outra opção de um carro japonês familiar e que tem uma manutenção relativamente barata é o Honda Fit e pode ser uma opção a se considerar nos dias atuais. Os 2 maiores pontos negativos do Fit, ao meu ver, é a lista de equipamentos e o preço, que é bem puxado mesmo ao passar dos anos. Mas é um carro que vale muito a pena. Para o dia a dia, é um carro muito ok. E o mais interessante, além de ser um carro econômico, é um carro muito confiável e normalmente não costuma apresentar problemas.
é zero dor de cabeça por aqui. O Fit tem 4 versões, sendo a DX, LX, EX e a EXL. Só apenas a partir da EX que acaba sendo interessante. As versões anteriores são bem peladas. Essa EX não se destaca muito, mas pelo menos já entrega o básico para os dias atuais, como ar-condicionado digital e automático, piloto automático, multimídia e alguns outros equipamentos. E aqui você tem um espaço interno muito bom se você considerar que ele é um hatch compacto. Ele tem um entre-eixos de 2,53 metros e uma largura de 1,69 metros. Não são números que impressionam, mas ele tem um excelente aproveitamento e o porta-malas dele tem 363 litros. Nada mal. Talvez para quem precisar de mais espaço interno, vale mais a pena ir no City, que é basicamente o mesmo carro, tem a mesma mecânica, versões e equipamentos, porém é maior. E assim como eu falei no Sentra, o City também ganhou uma nova geração, então é bem provável que ele está tendo uma desvalorização considerável no mercado de usados. O Fit usa o tradicional motor 1.5 IVTEC Flex, que gera 116 cavalos com álcool e 115 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 15,3 kg de torque com álcool e 15,2 kg de torque com gasolina a 4.800 RPM. O câmbio que ele utiliza é um CVT. O City faz de 0 a 100 km por hora em 12 segundos e atinge uma velocidade máxima de 172 km por hora. Para o motor 1.5, o Fit tem um desempenho muito bom. Agora, falando sobre consumo, temos um carro bem econômico, principalmente para 1.5 aspirado e com câmbio automático. Isso porque, nessa geração aqui, ele voltou a ter o câmbio CVT, que prioriza bastante o consumo. Ele faz dentro da cidade uma média de 8,3 km por litro com álcool e 12,3 km por litro com gasolina. Na rodovia, essa média passa para 9,9 km por litro com álcool e 14,1 km por litro com gasolina. O Honda City EX 2015 tem preço médio entre 60 e 70 mil reais. A versão de topo é um pouco mais cara, você vai encontrar beirando os 80 mil reais. É uma opção interessante para quem quer um carro bem racional para uma família. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções você levaria para casa ou se você levaria outra opção que eu não comentei no vídeo. Forte abraço, valeu e fui!